Fala galera, bem-vindos ao canal Tio Sala Mais Café. No nosso vídeo de hoje nós iremos abordar um formato diferente de um vídeo. Eu estou fazendo apenas um teste. Se ficar bom, ficou. Se não ficar bom, vocês coloquem aí, porque eu preciso ter uma ideia de como vocês gostam que seja trabalhado os vídeos. Até porque eu estou começando, né, nessa plataforma, então eu pretendo atender o gosto de vocês. E é claro, tentar fazer de um lado mais fácil para mim. Bom, se você não se inscreveu no canal, é só colocar ali, inscreva-se bonitinho e tal. Isso daí ajuda o nosso canal a crescer. E também eu pretendo tentar valorizar um pouco do canal. Até porque uma parte do conhecimento, né, que eu estou passando para vocês, né, eu adquiri com muito trabalho, esforço e dedicação. Pois bem, nesse vídeo vocês irão ter uma pequena ideia sobre o que é a matéria, alguma coisinha ali relacionada às grandezas físicas, e isso é bem interessante, até porque é quase que uma introdução à química, tá? A química é uma disciplina muito bonita e tal, eu particularmente eu gosto. É uma forma de você reconhecer o mundo ao seu redor, só que olhando na matéria com um olhar um pouquinho menor, diferente da física, que nós temos uma grandeza bem mais extensa, o comportamento da matéria ele é totalmente diferente da química, mas no final das contas, né, está relacionado às ciências da natureza. Então, nós iremos ver, né, o início de algumas grandezas físicas. A primeira é o volume. O volume ele está relacionado ao espaço que um determinado corpo ou objeto ele ocupa no espaço, sendo que ele é tridimensional, ou seja, ele tem um comprimento, largura e altura, e é necessário que haja essas três dimensões para poder calcular um volume de um objeto. Eu entendo perfeitamente que um objeto ele pode ser que ele seja irregular, mas mesmo assim ele pode possuir um volume e tal, só que tem um pouquinho mais de dificuldade para poder organizar, fazer o cálculo e tudo mais. É claro que a matemática para sólidos regulares ela facilita bastante na hora de fazer cálculo e tal, só que existem muitos objetos que são irregulares, mas o volume é essa relação de altura, largura e comprimento. Aí o PAC, é a famosa União Internacional de Química Pura e Aplicada, ela adota o SI, que é o Sistema Internacional de Unidades. A gente chama só de SI ou de UPAC, que fica muito mais fácil para a gente usar esses termos. Para volume, nós podemos utilizar o metro cúbico, que um metro cúbico ele tem 1000 litros de volume. Enquanto isso, a química ela usa uma escala um pouquinho menor, que é o litro, ou o ml, que é o mililitro. Então aqui no nosso slide tem aqui as equivalências, né? Por exemplo, um metro cúbico é igual a 1000 litros. 1 litro é igual a 1000 ml, 1 metro cúbico é igual a 1 milhão de ml. Tem aqui as notações científicas também, que facilitam bastante o cálculo, mas é interessante que vocês deem uma olhadinha. Além disso, quando vocês ouvem no jornal que vai cair, vai chover tantos milímetros em uma determinada região. Cada milímetro de chuva que passa no jornal e tal, ou então em algum dado meteorológico, está relacionado ao volume em litros por metro quadrado. Teve uma chuva de 10 milímetros de chuva. Foram 10 litros de água em 1 metro quadrado. Só para vocês terem essa informação. Até porque a chuva ela é bem interessante, né? A segunda propriedade é a massa, que ela está relacionado à medição, né?
Massa não é peso, tá? Massa, ela é determinada pela quantidade de matéria que existe em um determinado corpo. E a química, ela utiliza a gravidade da Terra para poder usar como referência de medida. No entanto, quando nós saímos do plano terrestre e vai para algum lugar aí no sistema solar, um lugar que a gravidade é muito baixa, aí nós podemos aplicar a força-peso, e não, o que é diferente da massa. Massa é a quantidade de matéria em um corpo. Força-peso é a massa vezes a gravidade de um determinado local. Pode ser um planeta, lua. Nós temos aí, nessa tabela, algumas equivalências, né? Alguns múltiplos ali. A unidade padrão é grama ou quilograma. Mas nós temos ali outras unidades, né? Hectograma, decagrama, decigrama e etc., que também podemos utilizar como unidade de medida. Mas a química, geralmente, ela utiliza grama nos seus cálculos, mas nada impede que utilizemos o quilograma, miligrama, tonelada também. É bem interessante. Aqui tem apenas uma observação: massa e peso são distintos, né? Uma vez que a massa ela não depende da gravidade, já a força-peso, ou popularmente conhecido como peso, ele vai depender diretamente da gravidade. A densidade, ela é a nossa terceira propriedade que nós estamos avaliando aqui. E tem um moleque chorando aqui do lado, é difícil, gente. O dia todo o moleque fica chorando, fazendo birra. Mas tudo bem. A densidade, ela é interessante porque ela faz a relação da massa sobre o volume. É a quantidade de matéria, né, que existe em uma determinada área em um corpo, um objeto. Corpo não é corpo físico da pessoa não, tá? Um corpo pode ser, na física, qualquer coisa. Um corpo, sei lá, uma estrela, um planeta, uma lua, um meteorito, um carro. Aquele corpo ali é um objeto qualquer, né? Então, é um tipo de grandeza que ela envolve ali a massa sobre o volume. Massa nós já vimos, o volume também. Ou seja, a densidade de um determinado material ele está relacionado com a quantidade de massa que ele possui em um determinado volume. Por exemplo, quando nós temos um objeto de por exemplo, vamos mudar aqui, sei lá, 1 quilo de algodão e 1 quilo de ferro. Ambos terão o mesmo peso, porém a densidade vai ser diferente. Até porque o ferro, como vocês já conhecem, é um material que em pouca dimensão, ele é muito pesado, diferente do algodão que ele ocupa um espaço maior. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Um líquido com várias fases ali, ele tem várias densidades. Quanto mais denso, mais fundo ele fica. Quanto menos denso, mais na parte superior, como nós podemos ver aqui. Opa! Nesse segundo exemplo, nós temos aqui um copo contendo água, ovo e não tem sal nesse exemplo aqui. E no segundo foi adicionado sal na água e o ovo. O ovo acabou boiando porque o sal ele aumenta a densidade do líquido. E a temperatura? A temperatura ela é interessante porque é o tipo de grandeza física que mede a energia térmica de um determinado material. Ela não vai depender da massa. É claro que para poder aquecer um objeto muito grande é necessário muito calor. Porém, a temperatura ela está relacionada ao grau de agitação das moléculas, né? Ela faz essa medição. Aqui no Brasil nós adotamos o grau Celsius, diferente de outros países que adotam o Kelvin. Aí o PAC também ela adota o Kelvin. O Kelvin é uma unidade universal, ela é precisa, mas também precisa não, como que eu posso dizer, ela é uma escala absoluta.
E também existe o grau Fahrenheit. Geralmente países como Inglaterra, Grã-Bretanha, né, aquela região ali, os Estados Unidos, Canadá, eles adotam Fahrenheit, mas aqui no nosso país a gente adota o Celsius, que é muito mais fácil. Em relação ao conceito de calor, ele está relacionado à transição da energia térmica, do calor. O calor ele vai passar a sua energia, né, do corpo mais quente para o corpo menos quente. Por exemplo, nessa imagem aqui nós temos um determinado objeto, né, que esteja numa temperatura de 100 graus e o fluxo do calor ele vai migrar para o objeto com menor temperatura. Ou seja, segundo as leis que regem a termodinâmica, o corpo mais quente flui para o corpo menos quente. Nós temos aqui alguns exemplos, né? Um ferro que está num cadinho, ele é aquecido e cai em outro cadinho. Aqui esse ferro provavelmente ele vai estar em uma temperatura por volta de uns 1250, 1300 graus Celsius. E nessa outra imagem nós temos 3 tipos de propagação de calor. A primeira é a condução, a mais simples, né? Ela vai conduzir o calor do ponto mais quente para o ponto menos quente. As moléculas elas irão se chocar, vão se colidir umas com as outras e o calor vai se propagando dessa forma. A convecção ela é um pouquinho mais fácil da gente entender quando nós temos aqui... a condução só funciona nos materiais fluidos, né? Água, óleo. Vocês podem observar que a chama desse fogareiro ele está aquecendo o recipiente, ele aquece a água e a água mais densa que a água gelada ela vai descer e a água mais quente, que ela é menos densa, ela sobe, formando um movimento de vai e vem. Ele sobe, desce, formando uma célula de convecção. Então, o material quente ele tende a subir e o ar frio, o material frio ele desce. O exemplo na casa de você, caso tenha um ar-condicionado, deve observar que o ar-condicionado ele tende a ficar na parte superior da casa. Então, isso faz com que o ar ficando na parte de cima, o ar frio ele vai descer e o ar quente ele vai subir. Então, forma aquela célula de convecção dentro da casa, dentro do quarto, fazendo com que essa célula de convecção ajude a refrigerar o ar com uma eficiência energética melhor e a pessoa gasta menos energia com ar-condicionado em relação a uma outra situação, caso o seu ar esteja na parte inferior. E por último, nós temos aqui a pressão, que ela está relacionada à força sobre uma determinada área de uma superfície. Então, a pressão ela é igual à força sobre a área. O SI ele adota o Pascal ou o Newton por metro quadrado, mas também existe o atmosférico, que nós usamos bastante, né? Um ATM, que é o atmosférico, e também nós utilizamos o milímetro de mercúrio, esse 760 mmHg, esses dois aqui, ó. ATM e mmHg. O pessoal da engenharia e da física gosta de utilizar o Pascal. Só que o Pascal é uma unidade assim pequena, né? Um quilopascal tem 7,5 milímetros de mercúrio. Já um ATM, olha, tem 760. Mas tá bom. Um ATM tem 101.325 pascal. Esse estudo aqui da pressão, nós aprendemos bastante em relação ao estudo da termodinâmica, dos gases. É bem interessante, é bacana, porque tem algumas coisas, né, que nós podemos utilizar, que elas, sei lá, no estudo ele tem uma certa afinidade. Por exemplo, aqui é um exemplo simples, o martelo, quando ele bate na cabeça do prego, ele tem uma área maior, né, de contato, e na ponta do prego, logo aqui, ó, vocês podem observar que o prego ele tem esse formato assim, ó, a ponta dele é bem fininha, né? Então, quando bate o martelo, a pressão dele faz com que ele penetre mais na madeira
E se você inverter o prego, ele não vai ter uma perfuração tão boa quanto a ponta do prego. Aqui nós temos um monômero, barômetro, sei lá como a gente fala. É um instrumento que nós utilizamos para medir a pressão. Nessa situação aqui é um barômetro não, monômero. Sei lá, é um aparelho que mede aqui um instrumento de medida de pressão de gases de cozinha, gás de LP. Então o gás ele passa pelo bujão, ele passa aqui, vai indicar se está cheio ou não. Aqui na minha casa eu tenho. Vocês não têm noção como isso é bom, tá? Evita que nós tenhamos... Já estou terminando. Evita avarias, por exemplo, eu quero fazer um pão, aí está acabando o gás. Você evita de fazer o pão e não gasta gás. Enfim, aqui é um material teórico, eu espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, ficou grande, mas não dá nada não. Isso daí é conhecimento. Você pode morrer, mas o conhecimento ninguém tira de você. Valeu! Aí tá o referência teórico aí. Valeu!